Na porção dessa semana a gente lê sobre os famosos sonhos de Jacó. O que talvez você não saiba e que vai ser novidade para você é a interpretação que a gente vai dar, à luz da Kabbalah, para esses sonhos. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes da gente começar o assunto, você deve ter visto uma novidade no vídeo, né? Cadeira nova. Ela aparece aqui a marca, eu não pensei nisso na hora que eu comprei. Então, peço desculpa por esse detalhe, mas vocês vão se acostumando aí com esse nome aparecendo. É uma cadeira de gamer, eu comprei porque eu sou um gamer profissional, sabe? Só que não. Comprei, claro, que pelo conforto, estava em promoção na Black Friday e não me atentei nesse detalhe. Mas já também que ela está aparecendo aqui, DX Racer, se você estiver vendo esse vídeo, alguém aí que trabalha na DX Racer quiser fazer um patrocínio, mandar um dinheirinho para cá, vai ser muito bem-vindo, tá? Tô fazendo propaganda para vocês, quem sabe alguns dos meus inscritos aqui não comprem a cadeira de vocês. Bom, muito bom. Essa semana então estamos lendo sobre a porção de José, filho querido de Jacó. E aquela característica bem peculiar de José, ele tem sonhos, né? Ele sabe interpretar sonhos, ele tem uma relação com o mundo dos sonhos bem interessante. No comecinho da porção a gente vê Jacó brigando até com José por causa desses sonhos, né? Mas vamos antes disso chegar lá, antes de chegar nesse ponto, ver o que José sonha. O primeiro sonho que José tem, ele fala para os irmãos só, ele não conta para os pais, ou para o pai na verdade, e ele diz o seguinte: a gente estava no campo colhendo trigo, né? E a minha espiga de trigo ficava em pé enquanto a espiga de vocês se curvava diante da minha. Né? Os irmãos interpretam isso, os irmãos também, né, talvez tinham essa conexão com sonhos, interpretam como ali uma questão de liderança, de disputa de poder, e eles entendem aquilo que talvez o sonho está representando, que os irmãos vão se curvar perante José, né, no sentido poder e liderança. E aí os irmãos começam a ficar bravos com isso, né, por vários motivos. Primeiro, porque José, na hierarquia social ali da família, ele não é o líder, né, ele não tem por que ficar sonhando que ele vai ser o líder. O líder seria Judá. Então os irmãos começam a achar que o José está se achando, né, que o José está com áreas de superioridade. Agora, um detalhe curioso, perceba, não é o José que dá a interpretação do sonho, tá? Isso é os irmãos interpretando os sonhos. Ou seja, é a projeção que eles fazem, né, quando eles ouvem esse sonho. Aí, o sonho meio que se repete, o conteúdo muito parecido, só que ainda mais grandioso, né? Passa um tempo, José tem um segundo sonho. Por que esse sonho é mais grandioso? Porque agora ele vê o Sol, a Lua e estrelas, o Sol, a Lua e 11 estrelas, né, fazendo a mesma coisa, se curvando. E aí, os irmãos de novo ficam bravos, né, falando: como? Agora você está entendendo que nós vamos nos curvar, e inclusive o seu pai e a sua mãe, que é o nosso pai, né? E aí o pai, nesse caso, fica sabendo, Jacó fica sabendo do sonho, e aí, como eu falei, repreende José. O Jacó fala mais ou menos assim: que tipo de sonho é esse, menino? A sua mãe já faleceu, a sua mãe nem está mais entre nós, né? E você está sonhando que nós vamos nos curvar diante de você? Perceba que, de novo, não é José que dá a interpretação do sonho, né? É como o pai recebe, como os irmãos recebem, e até o pai vê essa inconsistência, né? A mãe já faleceu e vê curvando, como é que isso se encaixa? Bom, esse se curvar, então, é entendido pelos irmãos no sentido poder, liderança, dominação sobre os outros, né? Hierarquia social, vamos dizer assim. Mas os sábios da Kabbalah dizem que, na verdade, esse sonho tem que ser interpretado de outro modo, esses dois sonhos. Esse se curvar, segundo a Kabbalah, significa um ato que a gente tem no mundo espiritual, que é algo descer do seu nível superior para o nível inferior para ajudar esse nível inferior. Então vou repetir: algo do nível superior desce para o inferior, isso que é o se curvar, para ajudar esse nível inferior. É mais ou menos como alguém, por exemplo, sair do seu local elevado, né, descer, por exemplo, do seu trono para ir até a população mais humilde, a população mais não tão elevada, e dar ajuda, né? Por exemplo, a metáfora de um rei. Então, o que a Kabbalah está dizendo aqui? José vai, assim que continuar essa história, ele vai descer na vida, ele vai cair na vida, ele vai começar a ter problemas, ele vai ser vendido como escravo, ele vai para o Egito, no Egito ele é inclusive depois preso, né? Ele vai passar por um período ali bem de baixa da vida.
Só que, o que ele está vendo aqui nesse sonho? Que mesmo nesse período de baixa, ele vai ter a família ajudando a ele, né? Ele vai ter a ajuda dos irmãos, do pai e da mãe, que são mais elevados, ajudando. Então não se trata de um sonho muito físico, por isso que ele conseguiu sonhar com a mãe, né, representada pela lua, se curvando, tá? Vamos especificar um pouco mais para quem não conhece a história. Um dos pontos mais baixos da vida de José acontece quando ele está já no Egito, vendido como escravo. Ele vai trabalhar na casa de um senhor ali do Egito, um aristocrata, né, alguém da nobreza, um homem chamado Potifar. E aí a Torá conta para nós que lá na casa do Potifar ele é assediado, digamos assim, pela mulher do Potifar. A mulher do Potifar gostava do José, tenta ter relações sexuais com ele, e o José, na verdade, quase sucumbe a isso. Ele quase se engaja no ato sexual. Aí os nossos sábios até dizem que seria super compreensível, né, se ele fizesse isso. Ele é jovem, ele está longe da família, ele já não tinha mais os valores, talvez, de moral e de ética que ele aprendeu com o pai, com o avô, mas ele não sucumbe, né? Ele poderia até sucumbir, seria compreensível, mas ele não faz isso. Aliás, é assim que também se explica por que ele vai preso. A mulher fica com raiva, né? Apesar dele não fazer nada, a mulher fala que ele fez. A mulher fala que ele tentou estuprá-la e aí ele vai para a prisão. A vida dele cai ainda um pouco mais. Mas então, e o que faz ele não sucumbir? O que segura ele, segundo os nossos sábios? Nesse momento, os sábios contam que ele viu a imagem do pai, né? Mesmo estando longe de casa, mesmo distante, como a gente falou, nesse momento ele lembra do pai, ele lembra dos valores, do que foi ensinado, ele lembra provavelmente não só do pai, da mãe, da família. Então esse é o curvar, né, que ele vê no sonho. Bom, agora qual que é a importância para nós? Vamos puxar, eu sempre gosto de puxar para a gente, né? Isso que acontece com José, de forças de cima virem se curvar para ajudar, na verdade não é só com José, nós também temos isso na nossa vida, né? A Kabbalah diz que mesmo quando a gente está caído, mesmo quando a gente está num ponto super baixo da vida, a gente tem força das alturas, cuja função é descer das suas alturas para vir nos ajudar. Como eu falei, imagina que é um rei saindo do trono indo ajudar a população mais carente, né? Agora, essas forças que vêm para nos ajudar podem ser de diversos tipos, tá? Primeira delas, talvez sejam forças que nós mesmos criamos ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente tem valores, quando a gente tem princípios. Então a gente ao longo da vida vai criando nossos valores, nossos princípios, nossa ética, né? Nosso modo de viver. E aí na hora de cair, é isso que nos segura. Na hora de cair, esses valores, esses princípios vêm do mundo mais elevado, digamos assim, se curvam para nos ajudar. A segunda coisa que pode nos ajudar, como aqui no caso do José, é a família, né? De novo, não necessariamente físico, não estamos falando da família estar presente fisicamente e te ajudar, mas a conexão interna que você tem com a família, as lembranças que você tem com a família, os laços que você tem com a família. Então muitas vezes você já perdeu um dos seus pais ou um irmão, alguma pessoa querida, e mesmo nos pontos baixos da vida você tem a ajuda dessa pessoa, né? Não porque ela está fisicamente ali, mas porque você leva ela dentro de si. E essa pessoa nesse momento está como superiora a você e ela se curva para te ajudar. Agora, estendendo um pouco mais, né, saindo desse núcleo, a gente tem às vezes a figura de um professor, a figura no judaísmo de um tzadik, de um rebbe, né, de um mestre. Não precisa ser no judaísmo. Então muitas vezes a pessoa tem o que? Essa figura, de novo, ela ao longo da vida se engaja num estudo espiritual, numa religião, num misticismo. Ela tem ali a figura do mestre e do professor que lhe dá força nos momentos de dificuldade, né? Então a gente tem vários valores aí, não é valores o nome, ou várias forças, é o mais certo, que vivem no mundo superior e que podem se curvar. E a última delas, claro, é inclusive Deus, né? A Kabbalah diz que não é o tempo inteiro que acontece, infelizmente, mas a gente também tem um Deus capaz de fazer isso. Através das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas rezas, rituais e conexões, Deus também tem essa capacidade de sair do trono dele, descer ao nosso mundo para nos ajudar. Mais especificamente o que a gente chama na Kabbalah a Shekhinah, a presença divina, né? Que é realmente o nível de Deus que habita aqui entre nós. Só para quem gosta também da nomenclatura cabalística, né, para saber, é esse fenômeno que nós estamos falando, o Zohar chama de um despertar de Jacó e de Raquel. Por que o despertar de Jacó e Raquel? Porque são os pais do José,
né? Mas metaforicamente Jacó e Raquel são partes da árvore da vida, que a gente está falando, que ficam realmente despertadas ou iluminadas para mandar luz para o mundo inferior, né? Elas se iluminam mais, digamos, do que elas até conseguem às vezes, para mandar luz para o mundo inferior. E aí quando a gente entra na questão da luz, já para encerrar o vídeo, eu acho muito interessante, não é nada à toa, né, na Kabbalah, na Torá, que a gente está lendo essa porção antes da festa de Hanukkah, como introdução da festa de Hanukkah. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas a maioria, ou quase todos, feriados cabalísticos, né, quase todas as festas cabalísticas, elas acontecem ou no começo do mês hebraico, ou no meio do mês hebraico. Por que que isso? O mês hebraico ele é lunar. Então o mês começa com a lua nova, né, e se encerra com a próxima lua nova. Ou seja, da lua nova até a lua nova seguinte, o que que acontece? A gente tem mais ou menos uns 15 dias de lua crescente, aí ela fica cheia, esse seria o meio do mês, o dia 15, e depois disso ela começa a decrescer, a gente fala em português minguar, até ela ficar totalmente oculta, né? A lua nova é oculta, eu não consigo ver. Então, por que que as festas são no começo do mês ou até o meio do mês? Porque eu estou aumentando em luz, esse é o simbolismo. Eu estou conectando com essa luz que está se expandindo. Os sábios da Kabbalah até dizem que se você precisa fazer algo importante, é melhor fazer na primeira quinzena do mês hebraico, né? Por causa disso. Agora, voltando a Hanukkah, por que Hanukkah é diferente? É o único feriado, se não me engano, eu não consegui pensar em nenhum outro, pode ser que eu esteja errado, mas é o único feriado que não acontece no começo ou no meio do mês, acontece no fim do mês, né? A festa de Hanukkah começa em 23 do mês, no caso de Kislev, ou seja, é totalmente na fase minguante, a lua está quase invisível no céu. Então o que nós estamos querendo dizer aqui? Hanukkah é justamente um período, aliás, no hemisfério norte o simbolismo é mais forte ainda, porque ela acontece no inverno, né? Onde as noites são mais escuras, as noites duram mais e os dias estão um pouquinho mais curtos, né? Então a gente está realmente aqui no período de Hanukkah indo para as trevas, nos conectando com a treva, descendo para esse mundo, vamos dizer, representado pelo Egito, para de lá trazer uma luz superior. Então nas outras festas a gente está aproveitando, digamos, o movimento natural do cosmos, que já está dando a luz, e a gente embala nisso, né? A gente pega carona na luz aumentando. Em Hanukkah a gente está fazendo o contrário. É no meio do ponto mais baixo, é na escuridão que eu estou vivendo esse período, eu falo, tá, agora que eu estou aqui, eu vou puxar uma luz do mundo superior. Então a Hanukkah, a festa de Hanukkah, é uma das festas mais potentes nesse sentido. Ela traz uma das luzes, não é que ela seja mais elevada, mas ela vem no momento mais necessário, né? Ela vem realmente num período de negatividade, num período de escuridão. Então os nossos sábios ensinam que muitas vezes o que a gente tem que aprender de Hanukkah é isso, né? Que às vezes a nossa missão é ir ao mundo escuro, é ir ao local sem luz para trazer um pouco de luz. Como é que a gente pode fazer isso? Também de diversos modos na nossa vida. Às vezes com atitudes de caridade, né? Ações sociais, promoção de tzedakah, às vezes na sua família, você aconselhando, dando ouvido amigo para alguém, você vai ao mundo escuro, você às vezes está bem, você está iluminado, mas você vai até o mundo de escuridão para tentar puxar um pouco de luz do mundo superior. Essa é a interpretação que a Kabbalah dá para esses sonhos de José. Como eu falei, acho que vocês não tinham ouvido isso, mas o mais importante não é a novidade ou não, é ficar com essa lição para levar para vocês, né, para o resto da vida, e lembrar que mesmo que a gente esteja num ponto super baixo da vida, a gente sempre tem forças do mundo superior se curvando para nos ajudar. Shavua Tov e tudo de bom.